Bem-vindo a mais um episódio do Open Talks. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, mais uma vez, eu tô com o meu lindo amigo Gui Barreiro. Hoje você tá bem? Você tá de bom humor? E que orgulho de estar aqui hoje. Bem diferente. Pensei que você ia falar que era orgulho de ser meu amigo. Não, orgulho de estar aqui. Ah, tá bom, beleza, tudo bem. Não por minha causa, é por causa do nosso convidado. Exatamente, eu só vim aqui por causa do nosso convidado. Entendi, tá bom. Obrigado, viu, Gui? Sempre as ordens. E eu não estamos com o nosso amigo Gui, o Thiago Caserta, que está viajando, passeando mais uma vez, né, pelo nosso Rio de Janeiro, pela cidade maravilhosa. Tá no Web Summit, coletando insights para gravar mais episódios depois. Você salvou ele, cara, muito bem. Fora o que ele tá bebendo à noite também, mas essa parte a gente não pode falar. Muito, exatamente. Mas estamos com saudade dele, né? Bastante. Muita saudade dele, é isso aí. E a gente tá com um mega convidado aqui hoje, que eu tô muito feliz de receber. É um cara que, para mim, foi muito importante e para a história da BR Link, que é a empresa que eu fundei, né? E tive a oportunidade de ver crescer. O Nilo, que tá aqui, eu falei o nome dele, cara, vacilei. Foi um cara extremamente importante e ele fez algumas coisas muito relevantes. Eu vou começar para aquela que talvez tenha o maior impacto na nossa sociedade, que, dentre outras coisas, ele liderou a tropicalização desse negócio que tá na minha mão aqui. Exatamente. E para quem tá no Spotify, isso aqui é um Echo, né? É o dispositivo que hoje já há algum tempo, embarca a Alexa, que está em dezenas de milhares, se não centenas de milhares ou milhões de residências só no Brasil. Falando português. Falando português. Inclusive, é a consultora de assuntos adversos dos meus filhos e provavelmente da sua filha também. Da minha também. Então devemos tudo isso ao nosso caro Nilo, que está aqui. Parabéns, Nilo. Obrigado pela oportunidade. Você liderou, você trouxe a AWS para o Brasil, que é a Amazon Web Services, uma divisão super importante, líder, né, no mercado de infraestrutura de cloud computing. Você teve uma passagem em grandes companhias como a própria Huawei, a chinesa. E agora você está liderando nada mais, nada menos do que uma das maiores, eu não vou dizer nem mais promessas, porque já não é mais uma promessa, para a gente que está no mercado há muito tempo. A Snowflake é uma realidade, uma líder global, né, apoiando e acelerando o processo de adoção da prática de data-driven, de uma cultura data-driven nas empresas, né? As empresas sabem, todo mundo sabe a importância que tem os dados, mas a Snowflake tem um papel muito grande em ajudar as empresas a extrair insights desses dados, transformando os seus negócios, etc. e tal. Muito obrigado por você estar aqui. De verdade, eu até brinquei aqui antes do ar de que você é um cara extremamente low profile e é um perfil extremamente rico, que tem muito a ensinar, muito a compartilhar e a inspirar muitas pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo. E você normalmente não fala muito e tal. Então eu falei, cara, acho que o Nilo não vai aceitar. Mas não é que ele aceitou, Gui? Então obrigado demais por você estar aqui. Imagina, Rafael, é um prazer. Obrigado por ter me chamado. Gui, muito obrigado. É ótimo te ver. Realmente acho que eu posso falar que eu testemunhei algumas coisas, né? Eu acho que você apontou aí o lançamento da Alexa. Eu estive lá. Eu estive lá. Né? No lançamento da AWS, eu estive lá, né? No lançamento da Snowflake, eu estou, né? No lançamento da Snowflake. O período da Huawei que eu trabalhei foi no lançamento da nuvem da Huawei. Da nuvem Cloud, exatamente, da Huawei Cloud. Também eu estive lá. Eu tô falando eu estive lá porque tem até aquela música, né? Que até me lembra, que me vem à cabeça, do LCD Sound System. Você conhece o LCD Sound System? Já tocou no Brasil. Não. Tem uma música que ele fica cantando e ele fica falando assim, I was there. Então é um pouco a mesma coisa. Então, muito obrigado aqui, se eu puder contribuir contando algumas coisas que eu vi. Talvez vai ser uma coisa divertida para quem está ouvindo a gente. Vai ser mega divertido, cara. E assim, isso é modéstia sua. Você estava lá, mas numa cadeira, como a gente brinca, tomando vento na cara, né, lidando com os desafios, liderando as pessoas e as organizações. E assim, a quantidade
de empresas multinacionais que confiam no Nilo é impressionante. Exato. Cara. Não são quaisquer empresas, né? Elas confiam. Talvez um dos momentos mais difíceis de uma organização é quando ela vai se instalar num país, e o Brasil não é um país fácil, o Brasil não é para amadores. Exatamente. Né? Tem muitas complexidades, né, na nossa dinâmica, sem falar das nossas questões tributárias e tantas. O país é um bicho, o Brasil é um país diferente. Então você é um cara que tem hoje, né, no seu currículo assim, uma experiência que eu diria que é quase imbatível nessa prática. Mas eu queria começar antes, Nilo. Eu queria falar... Você nasceu em São Paulo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como era a sua infância, enfim, como é que era a tua família, o que aconteceu, o que você estudou. Queria que você contasse um pouquinho, voltasse no Túnel do Tempo lá para trás e falasse um pouco sobre isso. Claro, eu gosto de falar que eu sou paulistano mesmo. Eu vou pegar emprestado dos cariocas, que gostam de falar paulistano da gema, mas aliás, carioca da gema, né? Eu sou um paulistano da gema. A gente está falando aqui, estamos gravando um podcast, né? Um dia eu escutei um podcast, acho que era um podcast do New York Times, e aí no final eles convidaram não me lembro quem era agora, acho que era uma escritora, que morou em Nova York, no mesmo lugar, há 30 anos. Então chamaram ela foi falar do Museu de História Natural, que ela conhecia há 30 anos e que ali tinha aquela mesma padaria na esquina. Então isso aí até me emocionou um pouco, porque além de ser um paulistano da gema, eu sou um ser da Avenida Paulista. Esse é o raiz... Mais raiz do que isso é impossível. Eu porque sou paulistano da Paulista é o exemplo de São Paulo. Avenida Paulista. E eu não penso em morar em nenhum outro lugar que não seja Avenida Paulista. Tem gente que não gosta. Verdade. Pelo motivo que eu gosto. Que é? Que é a bagunça. Que é a efervescência. Que é ter um monte de coisa acontecendo na Paulista. Pra você ter uma ideia, quando eu fui para lá, eu tinha 5 anos. Ali no Maxud Plaza, imagina, o Maxud Plaza já cresceu, viveu e agora... Já morreu, né? É chato falar morreu, mas né? Morreu. Pra vocês terem uma ideia, como o tempo passa, né? Sabe o que tinha no Maxud, antes do Maxud levantar? Não faço ideia. Tinha um convento. Caramba! Que eu jogava bola, a bola caía no convento, às vezes eu precisava ir lá tocar a campainha para pegar a bola. Então, perguntando um pouco sobre mim, eu acho que isso é uma coisa que, para mim, toca muito na minha identidade, né? Uhum. Eu sou, então, nascido em São Paulo, como é que chama a maternidade que tem lá em São Paulo? Lá na Vila Paulista, inclusive. São Luís? Não, esqueci o nome. Lá na Vila Paulista tem uma maternidade que agora está fechada. Santa Catarina? Não é? Não, não é. Daqui a pouco eu lembro. Nasci naquela lá. Então, quer dizer, já nasci na Avenida Paulista, né? Morei num outro prédio com meu pai e minha mãe, perto do centro, e com 5 anos eu fui morar para lá, perto do Maxud, inclusive. Então, acho que uma coisa que me caracteriza muito é isso. É o amor que eu tenho aí por São Paulo e também pela Avenida Paulista, né? E eu sou, Rafael, eu sou assim, nada fora do normal. Eu sou o mais velho da minha geração, na verdade, na minha família. Eu tenho muitos primos. E talvez uma coisa aqui que seja interessante eu dividir com você é que meu avô me ensinou a ler. E é engraçado, né? A gente nunca sabe quando uma semente cai no chão, a gente nunca sabe se é uma sementinha de feijão ou se é uma sementinha de um carvalho. Então acho que nesse caso foi uma sementinha de um carvalho. Porque eu me lembro que quando eu entrei na escola, eu entrei com 5 anos, era uma época diferente, né? Minha mãe não trabalhava. Mais tarde ela trabalhou, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Trabalhava em casa, né? Trabalhava em casa. Mas depois ela trabalhou. Então, quando eu entrei na escola, eu já sabia ler. Meus amiguinhos não sabiam ler. Então, minha mãe me conta que eu lia coisa para eles. E eu acho que um pouco essa sementinha acabou me colocando um pouco na direção de gostar de ler. Então, sempre gostei. E gostar de ler, no fundo, é uma curiosidade, né? Então, assim, eu tenho uma curiosidade muito grande. Eu gosto de ficar lendo sobre coisas e aprender sobre coisas. Não consigo ficar, assim, muito tempo parado. Gosto sempre de estar ocupando minha cabeça. Eu até às vezes brinco com a minha mulher, eu falo que eu tenho um cachorro bem grande, preto, assim, na minha cabeça, que precisa ser alimentado toda hora, porque senão ele começa a latir. Então, acho que isso foi uma coisa meio marcante, pensando aqui com vocês, da minha infância, né? E mais tarde eu sou uma pessoa que fiz o colégio no Mackenzie, depois fiz Bandeirantes, gostava já de TI, era nerd, era um pré-nerd, vamos dizer. O seu pai fazia o quê? Então, meu pai,
ele era engenheiro, ele trabalhou como diretor industrial numa empresa finlandesa, por incrível que pareça, que eu acho que existe até hoje, que chama Alvenius, que é uma empresa que faz tubulações, grandes tubulações. Mas meu pai, infelizmente, ele faleceu cedo, aos 40 anos. Tá. Ele teve um câncer de estômago e de esôfago. Então, minha mãe, eu falei para vocês. Você tinha começo, quantos anos nessa época? Eu tinha 13 anos. Ah, você era bem novo. Eu tenho 2 irmãs. Então, nessa época, a família do meu pai se juntou em torno da minha mãe. Falei para você brincando, né? Depois minha mãe, depois desse falecimento do meu pai, ela começou a trabalhar. É uma coisa interessante. Minha mãe, eu acho que se ela hoje tivesse nascido hoje, ela teria sido muito bem sucedida numa carreira de vendas, né? E eu era um pouco nerd, eu gostava desse negócio de computador, basic. Aí não tem jeito, né, cara? Era nerd mesmo. Escrevia aqueles programas em basic, 1 milhão de linhas. Em casa? Em casa. Nunca funcionava. Alguma coisa estava errada, né? Sempre estava errado, você ia escrever tudo de novo. Então isso acabou apontando a minha carreira. Eu sempre achei isso. Eu sempre achava que não era eu que estava errado. Não, todo mundo. É que hoje ninguém mais mexe com Basic, né? Não, ninguém mais. Alguém mexe lá na BR-Link com Basic? Não, cara, ninguém mais mexe com Basic na BR-Link. E vai sair hoje e vai fazer um survey com o time. Mas eu acho que se eu for... Mas acho que se eu fosse desenvolver em qualquer coisa nova, Python, JavaScript, qualquer coisa, eu ainda achar que o código tá errado. E o problema não sou eu. Provavelmente. É o ego do dev. Exatamente, é o ego do cara. desenvolvedor. Exatamente. Então acabou. Tem um detalhe interessante também do meu pai que ajudou. Ele trabalhou na IBM. E ele trabalhou... Naquela época, a IBM não contratava pessoas com experiência, né? Então, ele foi a primeira pessoa contratada pela IBM com experiência. Porque antes dele ser diretor industrial, ele era diretor de uma... Como é que vai falar aqui para você? Que trabalha com tecido. Uma indústria têxtil? Uma indústria têxtil. Então, ele conhecia a indústria têxtil. Então, ele foi trabalhar na IBM com uma pessoa de experiência na indústria têxtil. Então, mas também... na fábrica da IBM? Não, ele foi trabalhar como vendas na IBM. Vendas da IBM. Tá, para indústria, vamos dizer. É um pré-especialista de indústria. Tá legal, tá legal. Dessa indústria específica. Tá legal. Que é uma coisa que, aliás, hoje em dia é, né, muito comum nas empresas de tecnologia, né? Terem pessoas de uma determinada indústria para vender. Então, se eu quero vender para RH, eu trago alguém de RH para dentro da empresa de tecnologia para ajudar a vender. Seu pai era o vendedor de IBM para a indústria têxtil. Para a indústria têxtil. Tá legal. Então também acho que isso apontou um pouco na minha mente, entendeu? Essa direção. Sempre gostei disso. Então era nerd, né? Então resolvi fazer faculdade de computação. Então fiz faculdade de computação na Unicamp. Meu pai, falei para vocês, meu pai faleceu e aí me formei. Um amigo meu já trabalhava lá, então meu primeiro emprego foi na IBM. Que legal. Lá do lado, né? Lá em Hortolândia? Não, na Tutóia. Na Tutóia? É. Fantástico. Cara, que foi um berço. Assim, eu sempre falo isso, porque eu sempre falei isso. Meu sonho era trabalhar na IBM e acabei empreendendo, indo para um caminho de empreender. Acho que eu já até falei isso para você, Nilo. Mas uma coisa, e eu não sabia da quantidade de pessoas admiráveis que foram criadas dentro da IBM. Né? Você é uma delas e a gente poderia citar aqui fácil 2, 3 dezenas de pessoas. A gente conversou com várias até nesse podcast aqui. Eu tinha um sonho de trabalhar na IBM também. O meu pai tinha, olha só que loucura, meu pai tinha o sonho, quando eu trabalhava com tecnologia no começo, de que eu trabalhasse na IBM. Quando eu fui para a IBM, eu não realizei só o meu sonho, eu realizei o dele também. Louco isso, né? Louco, né? O que a brand da IBM, ela... É impressionante, cara. Não vou dizer que tinha, que eu acho que falar no tempo verbal do passado é errado, mas assim, que naquela época, ou 20 anos atrás para mais, o quanto que aquela brand ela era poderosa para quem trabalhava nesse setor, né? Eu acho que hoje a gente tem uma diluição um pouco maior tem nesse mais, glamour, né? E naquela época menos, né? Mas a IBM, enfim, é sensacional e que legal, que legal. Não, fantástico IBM. Escola de ouro, né? Fantástica. Eu tenho uma enorme gratidão pelo IBM. Falo com muitas pessoas ainda que eram meus colegas daquela época e até considero como uma extensão, né, da minha formação. Da sua formação da faculdade. E teve uma coisa curiosa também. Quando eu trabalhei na IBM, a IBM ainda tinha as turmas, né? Então eu entrei lá como trainee. Então tinha umas turmas de treinamento. Então naquela época a IBM, você ficava 6 meses em treinamento. E você saía de lá, você ia ser
um pré-vendas. Era uma formação de pré-vendas. Você entrava como estagiário ou você entrava como CLT, uma pessoa contratada? Entrei como trainee. Como trainee, tá trainee bom. Já CLT. Tá. E aí o que foi interessante? Nesses treinamentos que a gente fazia, nessas formações, eu sempre perguntei muito. E você é curioso. Então você perguntava. E aí houve uma oportunidade de ir direto alguém para a área de vendas. E aí eu acho que o pessoal via que eu perguntava muito, então já me selecionaram por causa dessas perguntas para ir direto para a área de vendas. Então na minha turma, eu fui um dos poucos que foi direto para vendas. Não passou por um estágio de pré-vendas antes? Não passei, nunca fui pré-vendas, fui direto para vendas. Foi vender o que lá, Nilo? Lá cheguei a vender mainframe. Mainframe? Nossa, mãe do céu. Mainframe, mas mainframe tá aí até Tá hoje, aí até rapaz. hoje. Tá aí Falavam até lá na hoje. época, rodavam os documentos lá, o mainframe vai morrer e tal. Mas tá aí até hoje. Ainda né? não aconteceu. Ainda não aconteceu. Não sei se veremos. Talvez. Não sei se veremos. Talvez, mas ainda não foi o que aconteceu. Então isso foi um pouco, né? Como acho que a minha carreira foi moldada aí por esses... E você curtia vendas? Porque, vamos lá, você é um cara nerd, né? E que, enfim, em geral, se dá bem com o computador, mas não se dá tão bem com pessoas, e você vai para uma área de vendas. Você sempre foi um cara sociável, porque o vendedor, ele tem, cara, ele tem que ter isso, né? Ele tem que ter essa capacidade, uma boa capacidade de comunicação, empatia, tem uma série de coisas que, em geral, o nerd típico não tem. Como que é o Nilo nessa história? Você desenvolveu? Você já tinha essas habilidades? Como é que era? Então, eu acho que eu tinha um pouquinho dentro de mim por causa do fato de eu ser o primogênito da minha geração. Tá bom. Então, tinha meio que um papel de tomar conta dos meus primos, às vezes de representar os primos. Então, é como eu explico. Mas a gente acaba gostando, porque a vida de vendas é uma vida muito excitante. Bastante. É muito emocionante. Qual é a melhor coisa? Se você chegar para alguém de vendas e perguntar qual é a melhor coisa de vendas? São os clientes, né? Tá lá com os clientes, né? Compartilhar a confiança dos clientes. Às vezes até quando os clientes te procuram por um problema ou querem te dar uma bronca. Veja, é muito dar uma bronca. Para pensar o que significa dar uma bronca. É uma coisa emocional e tá dando uma bronca para você. Quem realmente trabalha em vendas e gosta sabe que uma bronca é uma oportunidade, principalmente numa empresa como uma IBM, né? E outras grandes empresas. Então, assim, eu fui convidado e gostei. Você curtiu? Gostei. Aquela vida que não tem rotina, que é um negócio legal de vendas, né? De você falar sobre alguma coisa que você gosta. E estamos aí até hoje. Você não gosta de rotina? Ou você é um cara de rotina? Não, eu não gosto de rotina. Você não gosta? Não. Não gosta de rotina e gosta da bagunça da Paulista. Gosto. Eu prefiro mais a bagunça. Eu acho que sou mais da bagunça do que da rotina. Olha, rapaz. Gosto de surpresa. Você não gosta de surpresa? Poxa, todo mundo gosta. Eu até gosto, às vezes até... Agora eu vou falar uma coisa que eu vou me arrepender. Às vezes até de surpresa ruim eu gosto. Olha, rapaz, eu não gosto de surpresa. Então, Nilo, eu queria te contar uma coisa. Eu não gosto de surpresa. Não? Não gosto. Não, então deixa eu falar para você. Gosto. Gui, Eu não gosto. Eu acho o seguinte, deixa eu dar um passo para trás. Que eu sempre falo isso. No mundo de negócios, eu não gosto de surpresa. Mas na vida pessoal... Na vida pessoal eu gosto. Eu tenho algum problema que eu vou ter que ir pra terapia depois. Que nem na vida pessoal. Você quer me deixar, em vez de feliz, aí estressado, eu falar, nossa, uma festa surpresa pra você. Eu vou falar, não, meu. Não quero. Não quero. Não precisa mesmo. Investir que mais em fique psicólogo. o aviso aqui claro, eu não quero uma festa surpresa. Poxa, Paloma, Viu? esquece. Esquece. Não vai dar. Esquece. Não vai dar. Mas que perfil diferente. Eu não imaginava, Nilo. Você vê que a gente imagina a pessoa e não conhece o histórico, eu não imaginava esse perfil. Porque realmente é o que você trouxe, né? Assim, a gente que nasceu com tecnologia, gosta de desenvolver, de mexer com máquina, não necessariamente a gente gosta muito de lidar com pessoas, né? E aí... Não sei. Será? Acho que tem de tudo um pouco, né? Tem de tudo um pouco. Eu acho que, pelo que eu vejo de amostragem, boa parte do time super técnico gosta mais de lidar com os problemas do que necessariamente de fazer relacionamentos. Mas aí sabe o que eu acho? Eu acho que é aquela questão de relação de causa e efeito, né? Talvez a causa não seja eu gostar
do mundo técnico me deixa mais retraído. Mas eu já ser mais retraído, que existe, isso acontece, né? 25% da população é introvertida. Aliás, até se parar pra pensar, se 25% da população é introvertida, é mais chique ser introvertido. Que você é a minoria. É chique ser introvertido. Se você é introvertido, é mais natural você procurar um trabalho talvez mais técnico. Né? Pode ser. Pode ser que seja causa talvez efeito seja mesmo. uma explicação, Pode ser. entendeu? Pode ser. Muito bom. E aí, assim, eu tava até pensando aqui quando você tava falando sobre as surpresas, né? Porque, cara, as pessoas... Lidar com pessoas são surpresas constantes. Embora as pessoas sejam previsíveis, né? E depois de anos e anos você liderando pessoas, a gente aprende que se a gente for, na verdade, espremer os perfis psicológicos, né? E existem vários estudos para isso, no final das contas a gente acaba com 4, 6 baldes ali, talvez, né? Dependendo da visão. Ou seja, a gente pode agrupar as pessoas em poucos grupos. Embora a gente tenha essa visão, mas as pessoas nos surpreendem. E nem sempre essas surpresas são boas. E você acabou caminhando para um caminho de liderança, né? Com certa agilidade. Então, isso também te atraiu e te facilitou a ser um líder? Porque você é um cara que gosta de liderar, né? No bom sentido, né? Assim, eu sempre encaro isso como um grande desafio e como uma coisa bacana. Uma coisa é o cara ser líder porque ele tá lá e alguém botou ele porque ele se destacou. Outra coisa é ele ser líder porque ele eventualmente se destacou, mas ele gosta. Ele se sente feliz com o desenvolvimento das pessoas que, de alguma forma, ele pode influenciar. Como é que foi migrar para a liderança para você? Fala um pouco sobre isso. Não, o mais legal, se você me perguntar assim dos anos, por exemplo, da AWS, né? Olhando para trás, o que fica? É exatamente isso. Aquelas pessoas que começaram com você, no meu caso específico, lá em 2011, e você vê como elas progrediram. O que elas estão fazendo hoje? Nossa, exemplos incríveis da época da AWS, pude apontar aqui vários para você. Mas, assim, isso é o mais fantástico, eu acho, de olhar para trás e ver isso acontecer. Eu não tenho um grande apego em liderar. Eu acho que alguém tem que ter essa função, né? E eu acho que o mais legal é, num aspecto de liderança, é você ter aquela experiência do grupo. Eu acho que ter essa experiência do grupo, o grupo se unindo, dividindo as alegrias, as tristezas, as angústias, as esperanças, trabalhando juntos para construir alguma coisa, isso é muito comovente, é muito algo que te realiza muito, né? E para um grupo funcionar com eficiência da maneira que a gente acredita que funciona, tem que ter alguém ali que meio que desempata, conduz, dá um empurrãozinho. Então esse é que eu vejo. Que alguém tem que ter esse papel. Que garante uma certa harmonização. Né? Então, foi muito... Quando você pergunta para mim o caminho para a liderança, Rafael, não foi uma coisa assim muito pensada, sabe? Eu fui indo na minha missão, que é essa missão que tem a ver com o nosso dia a dia, né? Tecnologia, valor, melhoria, inovação, e as coisas vão acontecendo naturalmente, né? Eu acho que o momento mais chave para mim talvez tenha sido um momento que não foi nem a AWS, na verdade foi antes da AWS, que foi quando eu trabalhei numa empresa que se chamava Ariba. Você conhece a Ariba? Hoje é da SAP, né? Conhece? Hoje. Acho que boa parte de nós aqui, se não usou, trabalhou para eles, né, em algum momento da vida. Subiu um pedido lá. Um pedidinho subiu do Ariba. Na época da bolha. Exato. Então, na época da bolha. A Ariba chegou a valer na época da bolha mais do que a GM. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, né? Ariba é uma aplicação, né? Um software. Acho que explica um pouquinho, Nilo. Melhor, então, você Ariba, melhor que ninguém. Hoje, né, a Ariba foi adquirida pela SAP. Né? SAP que é o principal player de RP, de softwares de gestão no mundo, né? Quem está ouvindo esse podcast que trabalha em contabilidade, os sistemas de contabilidade, os sistemas de compras, provavelmente pode estar usando a SAP. Exato. A SAP comprou a Ariba. Então a Ariba, ela tinha um sisteminha de compras empresariais, compras B2B. Então ela automatizava essa área. Mas na época que eu entrei lá, era a época da bolha e ela tinha um produto de marketplace. Hoje a gente não usa mais essa expressão. Né? Então você fala em marketplace,
Se eu estou ouvindo e alguém fala marketplace, eu vou falar, opa, essa pessoa aqui viveu alguma coisa lá na época da bolha, nos anos 2000. Então tinha os grandes marketplaces, né? Então na época da Ariba, eu tive a chance de entrar na Ariba e quando a bolha explodiu, a Ariba também diminuiu. Tem uma história interessante da Ariba, depois eu conto. E aí na época da Ariba eu fui, por causa dessa reformulação, dessa reestruturação, eu fui alçado à responsabilidade de ser o country manager da Ariba aqui no Brasil, de uma empresa muito pequenininha. Então meio que aí foi um passo de eu começar a sentir e ver o que significava ser um líder numa empresa pequena. E tinha quantas pessoas naquela época na Ariba, depois dessa reformulação? Muito pouco. A Ariba tinha 5 pessoas, depois da reformulação era pequena, né? Tinha 2 pessoas. E o que um country manager de uma empresa de 2 pessoas faz tudo, né? Tudo, né, cara? Tudo. Então, digamos assim, você não empreendeu do ponto de vista de ser dono do business, não. Mas isso é empreender, cara. Assim, qual a diferença, né? Porque todos os perrengues você tem que lidar. É criar o CNPJ, é a única diferença, porque o resto fez tudo. Você tem que cruzar, cabecear, você tem que fazer tudo, né? Porque de alguma forma, né, os gringos não entendem muito bem o Brasil, você tem que fazer essa tradução o tempo inteiro, explicar como as coisas funcionam. Então, digamos que, embora sejam 2 pessoas, mas as responsabilidades bem grandes aí. Não, quando você é um dono, você tem a decisão do investimento, né? Uhum. Quando você é um CEO, pelo menos quando eu fui, né? Acho que até um pouco forte falar nessa época de Ariba que eu era um CEO, eu era mais um general manager. Acho que é uma descrição, um pequeno, um general manager de Lilliput. Era o que eu era mais ou menos nessa época. Era o que eu era nessa época. Então, você tem mais essa decisão do dia a dia de vendas. Tá. Né? Você não tinha grandes decisões de investimento. Né? De produto, por exemplo, talvez. Não né? tem. Era uma coisa bem focada mesmo na ação de vendas. Né? Então mas foi um período interessante. Depois, a Ariba tomou uma decisão muito radical, que foi cancelar um produto, que era o produto de marketplace, mas foi uma decisão acertada, porque ela não morreu. Talvez você se lembre da Commerce One. A Commerce One era a empresa da SAP, que era a grande concorrente da Ariba, que era especializada em marketplace. Rapaz, trazendo memórias do passado. Aí matou o marketplace. A Commerce One acabou. Não existe. Morreu. A Ariba, como fez essa operação de cancelar um produto, ela persistiu, conseguiu sobreviver. E depois foi a SAP adquirida. Contratou. Isso é um negócio bem legal, um insight bem bacana, né? Porque para todos que lideram empresas, sejam as suas empresas ou outras empresas, assim, às vezes a decisão mais acertada é cortar, não. Né? Por exemplo, desistir de uma determinada estratégia que não está dando certo. Né? E isso não é fácil, porque além de todas as questões, a gente tem o tema de ego, a gente tem uma série de assumir que a gente eventualmente não tomou uma direção certa, ou o produto não é tão bom quanto deveria ter. E focar, dizer os nãos, às vezes é mais importante do que dizer os sims. Né? E tem grandes histórias, a gente estava falando de livro um pouco antes, né, de começar aqui, que tem o livro do Ben Horowitz que ele fala The Hard Things About Hard Things, né? Que é do Netscape. Lançou o Netscape, depois ele lançou uma empresa chamada Opsware, que decidiu simplesmente, para sobreviver à empresa, ele matou o produto de hardware e focou em software, que depois veio se tornar virtualização. Assim, a história tá cheia de empresas que, para poder prosperar ou se manter viva, elas matam, às vezes, até o seu principal portfólio, né? Exatamente. Isso é o olhar que a gente tem que ter o tempo todo, né? Muito legal mesmo. O Nilo, e aí? Uma coisa que eu nunca te perguntei. O Nilo tem uma coisa, cara, que assim, algumas vezes que eu ia almoçar com ele fazia mais perguntas do que eu. E aí eu sentava com ele, curioso, cara, meio guru. Curioso. Eu falava, cara, eu quero tirar tudo desse cara, eu quero aprender tudo dele. E aí ele não respondia, ele perguntava. E eu não entendi aquilo. Obviamente, na segunda vez, no segundo almoço, me preparava mais. E aí eu respondia, mas também perguntava. Mas hoje eu percebo que a sabedoria está muito conectada às perguntas que você faz. Saber fazer as perguntas certas. Então... Mas eu nunca te fiz essa pergunta, que é, cara, como é que foi? Eu tava lá em 2010, a BR Link já desde 2010 trabalhava com a AWS, era muito pequenininha, a gente tinha pouquíssimas pessoas trabalhando com isso, mas já trabalhando com a AWS antes do Nilo abrir o escritório aqui no Brasil. A AWS, para quem não sabe, é a Amazon Web Services, é
uma das divisões, uma das empresas do grupo da Amazon, né? Fundada lá pelo Jeff Bezos. A Amazon Web Services hoje é a empresa mais lucrativa do grupo. Nesse momento aqui, em 2023, é a empresa mais lucrativa do grupo, mais lucrativa inclusive que a .com. E ela nasce provendo infraestrutura de cloud computing, né? Serviços de cloud computing, para todo o mercado. E isso acabou gerando uma disrupção grande. Então, os primórdios daquilo que se chama de cloud hoje em dia, depois vieram outros players, como a Microsoft Azure, o Google Cloud Platform, o GCP e outros. A própria IBM lançou o IBM Cloud, e depois de várias outras compras. Mas, enfim, era um começo muito grande. Eu lembro disso. Assim, a gente tinha... Era uma outra realidade. Hoje a AWS é líder de mercado global, né? Super relevante, uma série de coisas. Isso é só para dizer que, cara... Você teve uma oportunidade, alguém te ligou para falar, cara, eu preciso que você abra um escritório novo aí no Brasil de uma tal AWS. Como é que foram os batidores? Óbvio que tem coisa que você não vai poder falar, né? Que você tá sob NDA, com certeza. Mas, cara, como é que foi isso? Como é que seu telefone toca um dia e você abre um escritório da AWS? Não, foi muito mais corriqueiro do que você possa imaginar. O que aconteceu foi o seguinte... A AWS tomou uma decisão de abrir as operações no Brasil. E ela tomou uma decisão relativamente cedo, comparado com os outros países. E só uma pergunta, naquela época, só me corrija, não tinha .com no Brasil, certo? Não tinha. Não tinha Amazon.com no Brasil. A Amazon.com.br não existia no Brasil. Não existia. Não existia. Era a primeira empresa do grupo que vinha para o Brasil, certo? A primeira foi a AWS. Né? Isso me divertia muito no começo, porque... No começo haviam até alguns pedidos de servidores, por incrível que pareça, houve alguns pedidos de servidores da HP, e a mídia falava assim, a Amazon está vindo para o Brasil, porque nós detectamos esse compra de servidores. E eles pensando na .com, né? Eu falava, não, pessoal, aqui é a AWS chegando. Então a AWS chegou primeiro. E eu acho que tinha uma história não confirmada, talvez seja uma lenda isso aí. O pessoal da AWS pode confirmar depois isso aí ou não. Mas a história é a seguinte... A AWS no Brasil foi uma das primeiras AWS. Se você pensar no mundo inteiro, o Brasil apareceu primeiro antes de muitas geografias ou de muitas economias avançadas. E a lenda é a seguinte. A Netflix, cliente lendário da AWS. Né? Qual foi o primeiro país fora dos Estados Unidos que a Netflix abriu operações internacionais? Brasil. Foi o Brasil. Que também era, a Netflix era também cliente da AWS. Então a lenda é que GRU foi aberto devido à Netflix. Então por isso que teve essa oportunidade. GRU é a região Brasil aqui. É o data center, né? O primeiro data center da AWS no Brasil. Em GRU, a gente chama de GRU. Então a lenda, que eu realmente não tenho como confirmar. Que foi o Netflix. A AWS veio rápido para o Brasil... Foi por conta do Netflix aqui. Já tínhamos clientes naquela época, né? Mas que consumiam de lá dos Estados Unidos. Que consumiam dos Estados Unidos. Então já consumiam a infraestrutura lá. É o que, por exemplo, os nossos clientes na BR-Link naquela época faziam. Exatamente. Então essa é um pouco uma história interessante, né? O que aconteceu basicamente foi que foi um networking. Uma pessoa da AWS, um evangelista da AWS veio participar de um evento aqui no Brasil. Já haviam planos de abrir a filial. Na época, eu trabalhava, outra passagem que eu tenho, né? Eu trabalhava no Google e nuvem, né? Aliás, o termo Cloud Computing, a primeira vez que eu vi foi no Google, né? Até aqui que foram, talvez, verdade. A empresa que cunhou, né, a expressão computação em nuvem, né? E ele queria fazer um networking, eu fiz o networking. E foi assim que aconteceu. Simples assim. Foi. Conheci um cara que me pediu para abrir a AWS no Brasil. Tô pensando em abrir aqui o escritório. Nunca conheci um cara desse. Não sabia que foi assim, foi lá e fez, né, cara? Hoje, a gente está olhando do passado do presente para o passado. Exato. Né? Mas quando eu entrei na AWS, não existia essa aceitação tão grande quanto existe hoje. Claro. Por isso que é curioso, Nilo. Naquele tempo... A AWS hoje, a Amazon, é uma empresa sexy, que eu digo, por ser teu appeal. De ser talvez a IBM, como a IBM era pra gente no passado, como tem tantas outras como a Amazon hoje, como a própria Snowflake e várias outras, né? Mas naquela época não tinha. Pouca gente sabia o que era a AWS, né? Você como um grande curioso, trabalhava no Google já na época.
Quando aquela oportunidade surgiu para você, você falou assim, poxa, é isso? Ou você teve que estudar mais, teve que pesquisar mais, já estava comprado na ideia? Não, assim, já sabia. Já sabia. Já conhecia a Amazon, já conhecia Cloud Computing, já sabia os benefícios de Cloud Computing. Já estava conectado, já entendi o que era Software as a Service, o que é infraestrutura como serviço. Não foi, mesmo que eu estivesse no Google, não foi uma decisão muito difícil de tomar, porque eu ia ser o primeiro. Pô, legal. Então não precisei pensar muito, topei logo no começo, né? E foi uma decisão acertada. Eu acho que sim. me parece muita coisa. Que sim. Vi muita coisa. Cara, se contratou muita gente e assim, a AWS tem uma cultura muito peculiar, vamos chamar assim, né? É sempre cultura, eu acho que a gente nunca pode falar que é boa ou ruim, né? Culturas são sempre jeitos diferentes que a gente se afiniza ou não. Eu tenho uma admiração por vários aspectos dessa cultura. E, cara, você foi um embaixador dessa cultura, né? Você teve um papel aí de conectar muitos pontos nisso. Quais foram os desafios maiores no começo? Assim, no começo ou da cultura especificamente? Da cultura, do começo, porque de alguma forma você tem que formar um time, né? Você recebe uma cultura. Você não podia abrir uma empresa aqui com qualquer cultura. Você tinha um mandato de cultura, né? E você tem que formar um time pensando nessa cultura, não é? Então, assim, não é só contratar pessoas boas, você precisa contratar pessoas que confirmem essa cultura dentro de um país que é diferente daquele país e daquela mentalidade. Eu acho que no ângulo técnico não era tão diferente assim. Por quê? Porque já existia uma cultura forte de startups no Brasil, né? Tá. E se você pensar na AWS, você vai ver que as raízes da AWS foram lançadas mesmo dentro do mundo das startups. Porque era muito simples, acho que até óbvio, né? Não sei se para todo mundo que está escutando se é tão óbvio assim, mas para uma startup que não tem dinheiro, que não tem capital, não quer investir em equipamento, você ter uma proposta como a da AWS é um negócio fantástico. Exatamente. Né? Então, as raízes disso que a AWS é hoje, elas aconteceram devido à questão das startups, né? Todo o paradigma das startups. E só para quem está ouvindo, ilustrar um pouquinho assim, uma startup vamos imaginar uma startup que ia lançar um produto, um aplicativo, um produto, um site, beleza? Para qualquer coisa. Ela tinha dois caminhos, basicamente. Um caminho era o caminho tradicional, que ela ia para um data center, onde ela ou alugava o data center com os computadores, e aí ela tinha um contrato de pelo menos 36 meses, né, que ela tinha que se comprometer com multa, com uma série de outras coisas. Ou ela alugava o data center e comprava um monte de máquinas, imobilizava um monte de equipamentos, ou seja, ela tinha um capital importante. E aí, ou esse era o caminho A, tradicional. O caminho B era a AWS naquela época, que era o seguinte: você vai botar um cartão de crédito, que era assim no começo, né, Nilo? Depois mudou, mas no começo era um cartão de crédito. Ela botava o cartão de crédito, ela tinha acesso a um painel, e nesse painel ela clicava e os servidores eram lançados, o storage, o espaço de armazenamento dos dados eram lançados. Então ela podia, com aquele serviço da AWS, pagando alguns dólares, dependendo do consumo dela, então ela só pagava o que ela consumia, subir a infraestrutura dela. E isso era uma grande diferença, principalmente no capital de investimento, que é o que você está falando. E na velocidade, na habilidade de lidar com erros, né? Então, a capacidade dela de se transformar, então ela não precisava fazer um comprometimento de 36 meses, imaginando que eventualmente ela iria gastar. Mas ela poderia, né, ir gastando e investindo aquilo que ela estava consumindo, e se ela não precisasse mais daquilo, no dia seguinte ela desligava e começava de novo uma outra. Então essa capacidade de errar e inovar, e errar, né, errar rápido, como a própria AWS diz, né, é um tema extremamente importante para a inovação, facilitou demais a adoção dessas empresas. Eu me lembro que quando, cara, em 2010, quando eu acessei final de 2009, começo do MD, eu acessei a primeira vez o console da AWS, eu não acreditei, cara. Porque eu era um desses caras, a BR-Link naquela época, a gente consumia data centers e era esse mesmo tema. Cara, os contratos, as multas e tudo mais, aquela inflexibilidade que o mercado tinha, que era a dinâmica do mercado. E eu entrei num negócio que eu lancei 10 servidores em 10 minutos. Eu falei, não é possível. Eu conectei nos servidores e falei, cara, são 10, são diferentes e tal. E eu desliguei. E aí depois eu olhei a fatura e tal, e realmente... Então, assim, é um negócio muito disruptivo, que é muito, muito, muito adequado para startup, né? Então, hoje, se a gente tem grandes startups aí como... Cara,
Airbnb, Uber, Netflix... Mercado Livre, Mercado Vtex, Livre, tem várias, né, Vtex, cara? exatamente, cara, tantas empresas aí que hoje transformam a nossa maneira de viver. Essa plataforma para isso foi a AWS, né? Então, você entrou no mundo de AWS, de startups, era muito forte, né? Quer dizer, todo o começo, a alavancagem que a gente tinha no comecinho, 2011, 2012, era por causa dessa base de startups. Então, isso, inclusive hoje, quando eu encontro alguém da AWS, eu costumo dizer, o meu desafio naquela época era vender a ideia de nuvem. Uhum. O teu desafio, aponto para essa pessoa, teu desafio é vender a ideia de AWS. Uhum. Porque lá atrás, se o cliente... ok, a nuvem, legal, faz sentido para mim. Beleza, para nós era o que a gente precisava fazer. Não havia concorrência. O grande obstáculo era a ideia. Né? Se habituar com a ideia, ou compreender a ideia e a visão de nuvem. E como é que isso gerava um impacto no negócio. Né? Uma coisa de uma maneira gradual. Né? Então essa é um pouco a diferença e talvez seja principal, respondendo a tua pergunta, né, o que era o desafio naquela época, era o principal ponto que a gente tinha que trabalhar. Era a ideia da visão da nuvem, que a nuvem pública chegou e ela tem benefícios incríveis. Depois mudou. E as pessoas perguntavam, onde é que está a nuvem? O que você trabalha? Explica no que você trabalha. Mas eu posso auditar o seu data center? Tinha gente que pedia isso, né? Tinha a questão da auditoria, segurança. Então, nos primeiros anos, segurança era uma coisa muito complicada. Né? Hoje os bancos usam, né? Vocês sabem melhor do que eu, todos os bancos usam, né? Você vê o caso do Itaú, é um caso público, né? O Itaú está fazendo uma migração massiva. Mas eu levei porta na cara de bancos durante muitos anos. Uhum. Porque é uma questão de segurança. Só que é interessante, a partir de um determinado ponto, ficou claro que você ir para a nuvem, para muitas empresas, ou para a grande maioria das empresas, era você estar mais seguro. Uhum. Então, a partir de um ano, acho que foi, sei lá, 2015, 2000. É verdade, mais ou menos 2014, 2015. Os questionamentos de uma hora para outra, né? Foi muito rápido, é verdade. Foi. E aí a gente começou a falar com os bancos. E era sempre uma argumentação, né? Enfim. E tivemos pesquisas, né? E comparando a segurança em data centers e a segurança na nuvem, mostrando que, em geral, se usados os controles adequados, a segurança na nuvem era melhor. E Nilo, você comentou você foi funcionário 1 da Amazon no Brasil, né? 1. Podemos dizer isso, né? Funcionário 1 da Amazon no Brasil. 1. Isso é algo relevante na carreira, né? Você criou um time que chegou a quantas pessoas enquanto você estava lá? Já não lembro isso aí. Foi de 1 a... Isso aí, olha... Centenas, né? Centenas. Como é que foi trazer o primeiro, o segundo, o terceiro? Esses que vieram como você para a fundação. Foi interessante. Uma coisa que aconteceu lá atrás, acho que vale a pena citar, foi o seguinte. A gente já tinha que contratar o time de pré-vendas. Ou como a gente chama lá na AWS, o Solution Architects, os arquitetos, né? Uhum. Eu tinha uma experiência grande, evidentemente, tinha trabalhado na IBM, tinha trabalhado na Sun Microsystems, de viver, né, com o time de pré-vendas. Então, eu trazia aqueles pré-vendas que eu sabia que eram os melhores que eu já tinha trabalhado na minha vida. E lá no começo era interessante porque nenhum passava. Lá no esquema... O processo seletivo. No processo da AWS, que você sabe como é que é. Das entrevistas. Nenhum passava. Demorou muito tempo para a gente contratar o primeiro SA. Imagino. Eu era novo, né? Ainda não, hoje entendo, né? Qual que era o problema? É que um SA da AWS, ele tem que ser um mestre de muitas coisas. Ele tem que ter a capacidade de chegar lá e de codificar. Tem que ter um nível técnico bom. Né? E os pré-vendas não eram pré-vendas que iam lá e iam codificar. É digitar a proposta, né? É digitar a proposta. Mas tinha outros skills, né? Acho que é uma questão de perfil. Vamos de ser desenho, justos com os caras. Não, é skill de desenho, de arquitetura, de desenhar arquitetura e de escrever proposta, mas não de codificar exatamente, né? Exatamente. Então isso aí demorou um pouco, foi uma coisa interessante. Depois que a gente entendeu um pouco, aí a coisa foi. E esses primeiros SAs que vinham, inclusive, eu tive um apoio muito grande de Seattle aqui no lançamento do Brasil. Tinha muita presença de gente que vinha de Seattle para cá. E aí a gente foi aprendendo isso. E também teve uma outra coisa interessante, que é a questão cultural de vendas baseada em... Não sei se é muito técnico esse assunto para a gente estar explorando aqui, esse é um assunto muito árduo, mas eu vou passar rapidamente. Mas é a questão do consumo.
AWS ela é medida por consumo. Quanto o cliente paga o que ele consome. Você é reconhecido do ponto de vista de vendas. Você é reconhecido depois que ele usa. Que nem sempre era prática corrente para alguém que trabalhava na área comercial de TI. Vendi. Alguém vai... Se o cliente usou ou não, tudo não é problema meu, digamos assim. Alguém vai pensar. Evidentemente que você tem uma ética pessoal e um relacionamento com o cliente, você não quer. Você quer, evidentemente você vai. Claro. Você vai trabalhar até ele usar. Mas a regra do jogo era essa. Então, lá era um pouco diferente. Porque não bastava apenas o cliente falar, eu vou com a AWS. Ele tinha que investir tempo, dinheiro, esforço para fazer aquilo acontecer. E mesmo quando começava a acontecer, tinha uma rampa de consumo. Então isso também foi, de uma certa maneira, uma questão cultural, comercial completamente diferente. E que mudou, na verdade, a maneira do vendedor, vamos dizer, do comissionamento, do mercado de tecnologia todo. Exato. Do mercado de tecnologia. Eu acho que essa é uma coisa muito legal que eu acho, assim, porque de alguma forma, algumas mudanças que aconteceram nos grandes players de tecnologia foram impulsionados pela AWS. E eu diria que eles só aconteceram porque a AWS não vinha de uma empresa de tecnologia, vinha de uma empresa de varejo, né, com uma mentalidade diferente de alguma forma. Então, a disrupção aconteceu porque um outlier, né, uma empresa que não vem desse mercado, entrou ali, mudou o jeito de fazer, os clientes gostaram, e aí os demais tiveram que mudar. E aí a gente tem outros grandes players, como a própria Microsoft e outros aí, a própria IBM e vários outros que mudaram a dinâmica, e hoje, em geral, essa é a prática mais comum no mercado, né? Que é mais justa para o cliente, vamos falar assim, né? Eu acho que os clientes devem gostar mais. Em teoria, mais justa para o cliente. E aí, vamos lá. Um belo dia, alguém te liga também e fala, vai chegar uma tal de Alexa, que nós do Brasil já curtíamos pra caramba, porque já tinha esse buzz no Brasil, né? Todo mundo já falava de Alexa no Brasil e tal, a gente já tinha ali uma... Mas não era alcançável, né? E naquela época eu lembro que eu tinha ganhado um Echo Dot, que é o equipamentozinho, que era ruim pra caramba, cara. Lá nos Estados Unidos a gente usava ela em inglês, no Brasil ainda tinha coisas que não funcionavam e tal, e parará. Mas alguém te liga para liderar essa tropicalização da Alexa, que é um tema importante. A gente está falando de um device que interage numa língua local, que precisa estar acostumada com as questões locais, não é? Não adianta ela responder coisas dos Estados Unidos para um cara que está vivendo em São Paulo, no Rio de Janeiro, Brasília ou qualquer outro lugar do Brasil. Como é que é essa história, cara? Você pulou também de primeira, como é que foi? O da Alexa me encantava essa possibilidade de você interagir de uma maneira mais natural, né, com um dispositivo de tecnologia, né? Então eu achava isso muito interessante. E o grande potencial, hoje a gente pensa se a gente pensa no Alexa, a gente pensa no Echo, né, que são os dispositivos em si, eles estão espalhados em milhares de casas pelo mundo, né? Então um tremendo sucesso. Então isso me encantava, achava muito interessante. E havia um desafio, que era o desafio de criar skills. O que era um skill? Um skill era um pequeno programa rodando no mundo da Alexa, na infraestrutura da Alexa, que ela interagia com uma empresa externa. Então eu podia pedir um Uber, ou eu podia pedir uma receita, ele interagia com panelinha, ou ele podia interagir com vídeo. Então, eu trabalhei especificamente nessa área como country manager, que a gente chamava de skills. Que sem os skills, a Alexa é pouco útil, vamos colocar assim. Não, ela é útil também. Mas ela se torna mais útil. Mais útil. O skill é uma coisa externa. Então, através do skill, a Alexa interage com uma entidade externa. Sem o skill, ela faz aquelas características que a gente gosta de usar. De, por exemplo, de escolher uma música. Se está dentro do ecossistema da Amazon, você pode escolher, você pode pedir para ela tocar uma música. Mas para tocar um Spotify, precisa de um skill do Spotify. Precisa de um skill. Exatamente. O que a gente chama, hoje, a gente pode até definir, né? A Alexa sozinha, sem os skills externos, ela é uma resposta prompt só, né? Que é o que a gente tem hoje. É uma pura resposta de um prompt que a gente faz. O skill permitiu a casa inteligente, né? O skill permitiu essa conexão, acender lâmpada, desligar lâmpada, automação, porque são todas empresas que a Amazon não faz. Isso aí. Isso, né? Sim. Toda essa parte de skill tem a ver com essa questão da casa inteligente mesmo, né? Que é uma coisa que a gente vê bastante hoje. E muita gente adora. É uma conveniência grande, é um desafio muito grande. Depois você viu que isso acabou se expandindo, né, para todos os ecossistemas, né? Ecossistema da Apple, ecossistema da Samsung. Um negócio interessante. E também, que era uma missão que eu tinha, que era incorporar
a Alexa, a inteligência da Alexa em dispositivos que não eram o Echo da Amazon, em outros dispositivos. Legal, então, isso é muito hoje, bacana, por exemplo, você falar. Claro, boa. Claro tem lá um set-top box, tem Claro. Tem um set-top box tem lá Alexa. que aceita Alexa, aceita comando de Alexa. TV da Samsung aceita Alexa. Então, foi muito interessante porque foi eu trabalhar numa organização que é muito idiosincrática, no sentido de que existem algumas funções de um tipo de negócio que não é um tipo de negócio que você vai encontrar replicado em muitas empresas. Você vai encontrar em muitas empresas um grupo cujo objetivo é pensar em sistemas baseados em voz. Né? Então era muito interessante. Foi quando se viu que não era só o hardware que era importante, que o software podia escalar melhor do que só vender a Alexa no hardware dela própria, né? Exatamente. Escalou a Alexa. A gente falava, olha, essa alma da Alexa eu posso colocar em outros dispositivos, né? Então foi interessante também, isso era um pouco o que eu fazia. E aí teve o lançamento, que foi um grande sucesso, né? Eu li até uma notícia algum tempo atrás que acho que o pessoal da Amazon vai correr atrás de trazer algum tipo, não sei se isso é confirmado ou não, mas vai para trazer algum tipo de capacidade inspirada nos Large Language Models, ou vão trazer um Large Language Model para Alexa, que é uma coisa que se encaixa 100%, né? Seria a disrupção. Só para contextualizar, né? LLM, Large Language Modeling, é um pouco da linguagem que hoje se usa nos chats e de inteligência artificial generativa que a gente tem hoje. Tipo ChatGPT. Tipo ChatGPT, que eu acho que é o exemplo mais comum que todo mundo conhece hoje, que na verdade a gente fala muito do ChatGPT, mas tem milhões já hoje. Né? Exato. Mas é essa a linguagem. E a mudança, eu estou ansioso para isso. Eu também. A minha Alexa tá ansiosa para aprender um pouco mais também. Porque eu vou te falar, eu tenho 3 em casa, elas são parte da família, né? Exatamente. É difícil viver sem elas hoje em dia. Exatamente. Obrigado, Nilo. Os meus filhos agradecem. Minha filha agradece bastante também poder falar em português. Poder falar em português. É muito legal, cara. A gente se diverte bastante. E aí, cara, me conta um pouco assim. Daí você vai para Huawei. Que você sai de uma jornada, não sei quantos anos em empresas norte-americanas. Você já fez a conta? Não, algumas, não fiz, mas muito, né? Vários anos em empresas norte-americanas que, assim, de alguma forma, as empresas são diferentes, mas existe uma cultura, existe uma linha de afinidade entre elas. E você migra para uma empresa chinesa. Que tem uma cultura diferente, outra linha de produto, e tem uma série de, talvez assim, de conflitos que se estabelecem no ar, políticos, ou entre o mundo oriental e o mundo ocidental. Porque entre a gente nunca pode desconectar o contexto das empresas do contexto macropolítico que elas estão inseridas e tudo que está acontecendo, né? Então, como é que é? Primeiro, por quê? Eu queria saber por quê. Porque o teu telefone toca, provavelmente no teu networking lá, e você pula e vai para um outro barco. E eu imagino que você deve ter aprendido pra caramba, cara. Você é um cara curioso, né? Conta um pouquinho, por que ir pra Huawei? E aqui não é nenhuma crítica, ou não, pelo contrário, né? O que passou pela tua cabeça e o que você aprendeu, cara? Quais foram os grandes aprendizados bacanas? Porque deve ter sido nesses pouco mais de 2 anos e meio aí. Deve ter aprendido muita coisa que você pode compartilhar com a gente. Não, foi muito, muito, muito interessante. Eu sou muito grato à Huawei por ter essa oportunidade de conhecer, né, de estar um pouco próximo, né, de uma cultura, que é uma outra cultura, que é a cultura chinesa. Mas acho que aí também um pouco a chave, Rafael, é o seguinte. Eu, há mais de 13 anos, estudo chinês. Então, queria... Há mais de 13 anos. Você fala mandarim? Fala um pouco aqui, se você quiser. Não, nem precisa tentar. Você pode falar o que você quiser. Eu vou acreditar. Eu também. Eu vou acreditar. Não, é difícil. Muito. Embora estude há muito tempo, o meu nível de chinês é um nível, acho que de uma criança de 6, 7 anos. Eu falei com um amigo meu que mora em Singapura esses dias, que deve ter, sei lá, uns 48 anos. Ele disse assim, cara, na minha idade... é muito difícil aprender. Tipo assim, não dá pra aprender, assim. A gente, por mais que eu evolua, eu não vou passar disso. Tamanha a dificuldade. E ele é um cara que se dá muito bem em línguas. Então, assim, parabéns. Não, é meio que um hobby, entendeu? Aprender. E eu já tô aprendendo há tanto tempo que chega uma hora que você simplesmente não para mais. Que você vai pensar assim, vou parar agora? Tô há 13 anos aí, eu vou parar? Então você não para, você continua.
Então eu tinha realmente essa... Mas desde criança eu tenho essa curiosidade, pra falar a verdade. Mas você fala vários idiomas ou não? Não, eu sei, estudo chinês, inglês, português e arranho um pouco espanhol. Tá, mas... Porque Mas, ó, o chinês já tá bom, viu? Não, mas por que o chinês? Por que você olhou e falou... Por que não francês, alemão? Eu acho que é por a questão dos ideogramas e porque eu lia já livros sobre a China quando era pequeno. Não tem muito... Fui aonde aquele... Lembra aquele cachorro que eu falei pra você? O cachorro onde preto... o cachorro foi apontando. Ele quis um mandarim, você jogou pra ele comer. Eu fui atrás. Mas também eu tive sorte, porque eu tenho uma professora muito boa. Muito boa de chinês. Então... Isso também estimulou muito esse aprendizado. Então eu queria, né, ter uma experiência da cultura chinesa. Tá. E a Huawei me procurou porque eles estavam lançando a operação de nuvem pública no Brasil. Então era uma coisa que eu já conhecia. Hoje a Huawei, de acordo com o Gartner, é a 5ª maior nuvem pública do mundo. E, de novo, de acordo com a Huawei, há alguns anos atrás, ela foi a nuvem que mais cresceu em termos de receita de ano a ano. É óbvio que isso aconteceu principalmente devido à potência do mercado chinês. Exato. Então tinha muita curiosidade em conhecer um pouco disso, né? E resolvi aceitar. E vamos dizer só um parênteses aqui, que a Huawei é muito forte, principalmente no mundo de telecomunicações global, enfim, é uma empresa que já está há muito tempo bem estabelecida, mas que não tinha uma divisão de cloud aqui no Brasil, né? Então... Sim, era tudo... Não, a divisão de nuvem aqui era nova. A Huawei, ela tinha a divisão de os dispositivos de 5G, os aparelhos de 5G, né, de infraestrutura de telecomunicações, a parte de hardware, que eles também têm. Tem coisas na área de energia solar. Quando eu estava lá, quando eu entrei lá, ainda tinha um negócio de celulares. Depois ela desinvestiu. E o lançamento da parte de nuvem. Então fui lá, junto com o meu chefe, que era o presidente dessa área, ele chamava Tindan, fomos lançar essa operação aqui no Brasil. Eu achei que seria algo interessante. Por quê? Porque o Brasil, se você lê jornal, todo mundo lê jornal, a China é o nosso maior parceiro comercial. Econômico. É verdade. Né? Então achei que era interessante viver um pouco o que significaria um brasileiro trabalhar numa empresa chinesa onde tem esse relacionamento por trás que sustenta todo esse diálogo e esse trabalho conjunto Brasil-China. Então aquilo me estimulou e eu resolvi aceitar. E foram 2 anos muitíssimos interessantes com essa questão da cultura chinesa, que, como você deve adivinhar, é completamente diferente, né? Não é diferente no sentido de que há metas de negócio, as metas têm que ser cumpridas, a gente trabalha em time e trabalhando em time a gente vai chegar lá. Então, nesse aspecto, não tem nenhuma diferença, né? O que eu levo desse período que eu trabalhei lá, que foi muito interessante, foi trabalhar com os chineses. A Huawei traz chineses para o Brasil que são chineses expatriados. Aliás, é uma prática internacional. Eles meio que, para fazer a comunicação entre as filiais e a matriz, existe um rodízio desses chineses que viajam e eles vão ocupando as filiais pela Huawei num sistema de rodízio pelo mundo. É uma prática que outras empresas, como as coreanas, por exemplo, também fazem, né? Também tem. Também fazem. Esse rodízio, né? Então foi muito interessante trabalhar no dia a dia com esses chineses. E o Rafa, a gente estava falando, você, né, que é um empreendedor, que também se fosse empreendedor, eu contrataria imediatamente qualquer um dos chineses que trabalhou comigo. É mesmo? Sem pensar. Curioso. Porque, primeiro, eles são altamente qualificados. Eles passaram por um vestibular na China, que é um dos mais disputados do mundo, o Gaokao. Aí passaram nesse vestibular, passaram lá nas melhores universidades chinesas. Aí eles passam por um segundo funil, que é o funil da Huawei. Porque a Huawei, como vocês podem imaginar, é uma das empresas de tecnologia mais disputadas pelos chineses. Por um trabalho. Claro. Então, os chineses que estão lá já passaram por 2 funis bem estreitos. Então, são muito qualificados, né? E são, por questões culturais, muito dedicados. Na Huawei, eu sinto que
eu seria capaz de tomar decisões como líder que em qualquer outra empresa que eu trabalhei seriam decisões mais difíceis de serem executadas e que lá, por ter uma questão de time, rapidamente eram assimiladas. Então, por exemplo, dando um exemplo do mundo comercial, o profissional de vendas tem um território, o profissional de vendas A tem um território, o profissional de vendas B tem um outro. Eu quero mudar isso no meio do ano. É sempre difícil. Na Huawei não tinha essa dificuldade, era fácil fazer essa mudança. Mais pragmático. Pragmático e um espírito de time muito forte. Tá. Né? Se meu líder acredita que isso é o melhor, vamos embora. Vamos em frente. Então, muito espírito de time, que era muito interessante, que tem a ver, né, com essas questões de quando a gente pensa, né? Às vezes até de uma maneira, às vezes até um pouco de clichê, sem profundidade, né? A gente faz essa associação do mundo ocidental individualista e o mundo oriental mais coletivo, né? Mas isso eu podia ver no dia a dia lá na Huawei, né? Então, pessoas muito qualificadas tecnicamente. E um detalhe muito interessante, extremamente humildes, o que facilitava muito o nosso dia a dia. Muito esforçadas. Então, por exemplo, no Brasil, se você pensar aqui, né, no fuso horário Brasil e China, é completamente o oposto. Então, esses chineses, eles trabalhavam de dia no horário do Brasil, e muitos estendiam, porque aí começava o dia lá na China. Então precisavam conversar com a China, precisavam ligar para a China, precisavam fazer reuniões. Então tinham que fazer coisas, sabe, assim, rotinas muito longas, né? O que muitas vezes não era nada saudável. Mas eles tinham um pouco de equilíbrio, né, de ir tocando isso no dia a dia. Às vezes, sim, se excediam, eu acho. Né, eles trabalham muito. A dedicação, né? Dia a dia, na dedicação do trabalho. E uma coisa interessante também da Huawei, a gente fala às vezes lá dos Leadership Principles, né, da AWS e da Amazon, um deles é o Bias for Action. A Huawei é uma empresa muito Bias for Action, porque eles têm uma estrutura de decisão descentralizada. Então eles conseguem rapidamente tomar uma decisão e implementar essa decisão. Então era muito rápido. Um cliente X tem uma necessidade Y, tem um problema muito específico, a gente precisa resolver, você não tem vários níveis de aprovação. Não tem que ficar escalando. O presidente do Brasil já toma a decisão e já resolve. Vambora. Então é muito rápido. Então assim, só pintando um pouco essas diferenças culturais. Muito interessante. Né, de muito trabalhar numa empresa como a Huawei e trabalhar numa outra empresa que tem um perfil mais ocidental, vamos dizer. Eu acho super importante porque a gente vive a influência, embora, que é o que você falou, a China seja o principal parceiro econômico do nosso país, mas a nossa relação com os Estados Unidos é muito forte. A gente bebe muito dos americanos, cara. É cultura, a gente vê filmes, então a gente bebe e a gente estereotipa muitas vezes o mundo oriental, né? Então acho que é muito importante a gente entender que, cara, não somos iguais, existem várias razões para isso. Mas existem qualidades em ambas as culturas e a gente tem muito que aprender daquilo que é bom, né? Dos exemplos muito positivos que a gente tem. E aí você vai para seu telefone toca de novo e você vai para a Snowflake, que é uma empresa que eu admiro bastante. Snowflake é para quem não sabe, é uma plataforma que ajuda as empresas, eu falei no começo, a tomarem decisão através dos dados. Ela acelera, né, digamos assim, a capacidade das empresas de utilizarem os seus dados. Eu diria assim, é uma realidade no mundo mais desenvolvido, né, como os Estados Unidos, por exemplo, mas no Brasil ainda está começando. Então você é chamado para abrir um escritório aqui de uma empresa que é absolutamente inovadora e uma cultura diferente. E uma cultura mais, posso dizer, startupeira, assim, uma cultura menos formal, menos tradicional de uma empresa americana. Tá se divertindo? Muito, muito. Porque eu consigo ver, e acho que você também, Rafael, eu consigo ver essas tendências de TI se desenvolvendo, né? Em, vamos dizer, em ondas, né? Para pegar um pouco um clichê, né? Então vamos lembrar aqui o seguinte, né? Lá atrás na AWS, qual que era a nossa grande... a gente ia para uma reunião e a gente falava o quê? A gente falava aquilo que você comentou. Se você muda de um modelo de investimento CAPEX, né, de capital, para um modelo de OPEX, você paga pelo que você usa. Logo, se você cresce,
de uma maneira justa, você paga pelo crescimento. Se por qualquer motivo você reduz, você também vai reduzir o seu gasto. Então aí as grandes startups, né? Na época, me lembro lá que o primeiro evento aqui da AWS teve lá o Pão de Açúcar, a gente tinha o Peixe Urbano, já tinha o Magazine Luiza começando, depois Mercado Livre, etc. e tal. Uma proposta clara financeiramente e economicamente, dizendo, né? Quer dizer, clara em termos de benefício econômico, né? Aí veio um segundo momento, e é interessante isso quando você pensa em termos de tecnologia, né? Só dando um passo para trás, para me comunicar de uma maneira clara, né? Vamos pensar no lançamento do carro. Então, um carro substitui um cavalo. As pessoas estavam acostumadas com o cavalo. Então elas pensam no carro como talvez um cavalo elétrico, um cavalo a motor. Mais tarde, algumas especificidades de um carro acabam aparecendo e aí a gente tem a grande revolução que é hoje todo mundo tem um carro e sai por aí dirigindo. Ninguém mais compara um carro com um cavalo hoje, mas lá no começo foi assim. Outro exemplo, talvez um exemplo até mais contemporâneo, o caso do ChatGPT que você falou. Me diverte muito porque as pessoas, sem compreender, comparam com o quê? Com o Google. Mas não é uma comparação justa, adequada, porque a excelência do ChatGPT em outras áreas, talvez mais nas áreas linguísticas, mas as pessoas comparam com aquilo que elas entendem. Então teve essa analogia um pouco no começo da AWS. Na medida que as pessoas vão usando a tecnologia, elas vão descobrindo coisas novas. E aí teve uma segunda onda, que foi o quê? Foi a onda do DevOps, foi a onda da inovação digital, que foi a onda cria uma empresa mais ágil. Os bancos entraram, os bancos querem ser ágeis. Tenho certeza que o Itaú quer ser ágil. E com nuvem, você sabe, você é mais ágil, né? Ele quebra as barreiras entre produção e desenvolvimento, né? O DevOps. Então, tudo isso acontece de uma maneira mais rápida. Eu reajo com mais velocidade, fico mais leve, sou mais competitivo, sou mais inovador. Então, isso foi uma segunda onda que a gente vive até hoje, porque a oportunidade da AWS ainda é muito grande. Só que o que acontece hoje, né? Da maneira que o mundo de tecnologia se desenvolveu e a parte externa de dados se desenvolveu, você começa a acumular a famosa acumulação de dados que deu origem ao termo de Big Data. Por exemplo, os últimos 2 anos, né, se pensa no volume total de informação que tem hoje armazenada no mundo, a maioria foi armazenada nos últimos 2 anos. Mais de 50% foram nos últimos 2 anos. Então as empresas têm que começar a lidar com o mundo que vai muito além dos limites físicos que elas têm. O produto que elas têm passa a ter um componente novo, que é o quê? Dados. Então, poxa, tenho aqui uma garrafa d'água, né? Garrafa d'água tem preço, tem a promoção, tem a embalagem, tem o produto. Hoje, essa garrafa d'água tem o que também? Dados. Porque alguém pode pegar o seu celular e acessar qualquer informação sobre aquele produto que eu estou interessado. Então, começamos a viver isso e começamos a viver, você sabe melhor do que eu, a explosão de dados. Então, qual é a oportunidade para nós, Snowflake, que foi aquilo que me atraiu a trabalhar nessa empresa? Foi que hoje você pensa numa empresa de nuvem pública, Rafael, você me corrige se eu estou errado, mas as empresas de nuvem pública, como a AWS, elas dissolveram, né, uma arquitetura de dados nos seus elementos primordiais, em átomos, onde as pessoas podem montar aquilo do jeito que elas bem entenderem. Eu chamo de peças de Lego, né? Cada serviço lá dentro é um tipo de peça de Lego que as empresas têm que combinar aquelas peças para chegarem no que elas precisam, na solução que elas precisam. Exato. Então, o que está acontecendo, pensando até fazendo uma analogia do processo de leitura, você aprende a ler conhecendo as letras. A de abacaxi, X de xadrez. Depois você conhece as sílabas. E depois as palavras. Mas hoje, quando você lê um jornal, um texto, você a tua mente não vai letra a letra, ou sílaba a sílaba. Você já passa aquilo e já vai direto. Até em blocos, né? Você lê em blocos de palavra. Então, eu estou fazendo essa analogia porque, com a prática das empresas, esse processo, por falta de uma expressão melhor, esse processo talvez de coagulação, né, desses serviços atômicos começa a acontecer, dessas moléculas, desses legos. E já começa a se criar um hábito, né, de entender que eu vou usar um perfil de uso dessa mesma maneira.
Da mesma maneira que a gente junta as letras em palavras e depois em frases, um processo desse tipo acontece. E nós, na Snowflake, a gente entende que a gente trabalha na área de dados. Quais são aqueles serviços habituais que um profissional de dados quer acessar? Então, a nossa proposta é ser uma plataforma em cima da infraestrutura de uma AWS que está ligada àquela vivência e àquela prática da gente saber que muitos serviços são aqueles serviços básicos que os profissionais de dados vão usar. E, em última instância, o nosso principal benefício é tempo. Exato. Então, você facilita, né? Você já combina e o tempo que um profissional teria, um engenheiro de dados, um profissional de dados, cientista de dados, ele teria para manipular os dados, extrair informações no ambiente, por exemplo, de um cloud provider como uma AWS, ele tende a ser maior, a curva de aprendizado maior do que numa Snowflake. Ele consegue usar mais rápido. E isso é um desafio grande para as empresas, porque no fim do dia, onde é que está o maior desafio hoje do tema de dados? Em extrair insights relevantes dos dados. São as equipes, né? As próprias empresas. As limitações estão muito conectadas à capacidade. A gente sabe a quantidade de profissionais de dados que faltam. Os profissionais de dados são hoje pagos a peso de ouro, né? Extremamente relevantes, e nem sempre com a qualidade técnica, ou às vezes com uma qualidade técnica boa, mas sem a capacidade de conectar essa capacidade técnica ao negócio. Né? Porque eu acho que esse é um ponto importante, Nilo, que a gente tem hoje. Não adianta só ter o dado, você tem que trazer o dado e gerar qualquer insight do dado. Né? Eu preciso gerar insight que vai impactar no negócio, né? Que vai transformar o negócio, que vai mudar a maneira como aquele negócio se relaciona, por exemplo, garantindo uma experiência melhor para o cliente, por exemplo. Então, eu acho que facilitar a utilização do ferramental de baixo nível, né, de dados, facilita isso. Então, o profissional de dados pode investir mais tempo entendendo o business do que com o tecnês dos Legos. Né? Tô errado? Essa é a proposta. Leonardo da Vinci, né, falou que a simplicidade é a sofisticação máxima. Às vezes a gente não usa muito essa expressão de simplicidade, né, porque parece uma coisa simples, parece uma coisa ruim às vezes, né? Mas ela é efetivamente o caminho. Uma coisa simples é efetivamente o caminho. Então, eu não quero dizer com isso que a nossa proposta seja alguma coisa que falta funcionalidade. Né? Porque eu posso falar para você que, por exemplo, um garfo é uma coisa muito simples, né? Mas ele tem um objetivo, que é espetar comida e pôr na sua boca. Essa simplicidade é uma simplicidade flexível de poder atender a vários perfis de uso. E, em última instância, gerar os insights de dados. Muito legal. Nilo, eu vou consolidar um pouco dessa sua experiência, que uma coisa me deixou curioso, né? Surgiu, boom do ERP Brasil, você estava lá, na Ariba. Nascimento da nuvem pública no Brasil, você estava lá. Agora, não vou falar nascimento. Alexa. Tava lá. Tava lá. E agora, chinês vem lançar cloud no Brasil. Tava lá. E agora, Snowflake, dados. Não estou falando que está nascendo aqui, mas assim, os dados são a onda do momento no que a gente fala de evolução da tecnologia, né? É óbvio que tem toda a sua competência por trás, a sua curiosidade por trás. Mas até acho que para quem está ouvindo que fala assim, poxa, eu queria ter essa oportunidade de poder estar nesses momentos de disrupção da tecnologia, né? O que você acredita que te fez estar bem posicionado naqueles momentos lá? Foi, além do conhecimento, foi networking mesmo? Foi estudar e estar preparado e estar acompanhando o que acontece fora do mundo? Porque às vezes a gente fica fechado um pouco aqui na nossa casinha, né, no Brasil, né? E tenho certeza que muita gente que está ouvindo aqui, a gente não conhece Snowflake. Sim. E talvez daqui a 5 anos vai falar, caramba, lembra daquele episódio lá que a gente ouviu o cara da Snowflake? Entendeu? Mas estão sendo impactados por transformações que as empresas que a gente consome estão tendo usando o Snowflake, por exemplo. Então, o que você acredita que foi o diferencial ali para estar no momento certo, na hora certa, nessas movimentações? Eu acho que você tem que ter, primeiro, uma intuição. Eu acho que pelo fato de eu ter passado pela AWS, eu consegui ver e acreditar nessa minha visão, né, de como essas forças estão nascendo e estão se configurando e para onde elas estão apontando.
Então, só para dar um exemplo, né? Acho que o Rafael vai lembrar, porque você é um dos parceiros da AWS mais competentes na área de dados e na área de analytics. Mas faça suas observações. A gente lá atrás estava na AWS, temos um sistema, o sistema está indo para a nuvem. E junto com esse sistema, que é um sistema transacional, vamos botar ali um sistema analítico. Vamos botar ali ao lado um sistema que vai dar um apoio ou uma visão, vai ser um business intelligence, por exemplo, daquele sistema transacional que a gente está implementando. Então era uma coisa que às vezes era um pouco periférica, mas já dava para ver, né, que com a questão dos dados externos... Que estava indo para lá, né? Isso ia virar de ponta cabeça, né? Porque a evolução dos dados, quer dizer... Não dava para segurar, de data science, exponencial. Muita coisa, digitalização, a questão dos produtos, então isso ia acontecer. Então acho que o fato de ter visto isso acontecer me dá confiança de dar o próximo passo e saber que eu não vou pôr o pé num buraco, entendeu? É interessante, né? Assim, e um pouco de um apetite, vamos ser sinceros, um pouco de risco, né? Risco, né? Eu ia complementar isso agora, porque tem que ter coragem para você sair de uma posição bem estabelecida, como o Rafa falou, né? É quase que como empreender. Você pegar o bootstrap de uma startup global que não tem presença ainda no país, é uma aposta. Eu acho que olhando assim a tua trajetória, Nilo, e lembrando de várias conversas que a gente teve lá atrás, você foi um dos caras, por exemplo, ele foi um dos caras que de fato, a BR é uma referência hoje no mundo de AWS na parte de dados, a BR Link. A gente tem projetos em grandes empresas, grandes companhias. Mas você foi um dos caras que, antes da gente... A gente não começou fazendo analytics, né? Fazendo dados. A gente começou fazendo infraestrutura. E você foi um dos caras que... Então a gente já discutia isso lá atrás. Você incentivava, você falava, cara, puta, ali é um caminho. E era um pouco... Até hoje são poucos parceiros que fazem isso bem. E naquela época não tinha praticamente, né? Então, a gente tinha clientes fazendo isso bem, mas não parceiros fazendo isso bem. Mas você já via isso. Então, eu acho que tem uma coisa interessante em tudo que você falou, que ninguém tira algo do nada. Eu acho que é uma construção que você, por competência e por habilidade em tudo isso, conseguiu conduzir de uma maneira muito interessante e conseguiu, eu acho, que extrair de uma maneira muito substancial o lado bom de todas as experiências. Porque isso também não é fácil, cara. Assim, quando a gente passa pelas experiências, eu reflito isso muito comigo mesmo, cara. A gente tem coisas boas e coisas ruins, né? E se a gente não toma decisão íntima, né, não é que a gente esquece o que não foi bom. É que a gente precisa focar muito mais em aprender com aquilo que a gente pode aprender da circunstância do que propriamente ficar ali reclamando, chorando as pitangas, etc. Isso torna a vida um pouco mais leve, um pouco mais tranquila e um pouco mais interessante, talvez, né? E uma coisa muito legal também, Nilo, a gente fala muito aqui, e todo episódio a gente fala sobre o quanto a adaptabilidade ela é importante. Ela é crítica para qualquer profissional. E junto da adaptabilidade, que a gente está vendo que não é só para as pessoas físicas, mas para as pessoas jurídicas e tudo mais, vem a capacidade de aprender. E você trouxe um tema aqui que para mim é o grande tema do episódio, para mim ele tem que estar no nome do episódio, que é sobre a curiosidade. O quanto a curiosidade te permite aprender, se desenvolver e se melhorar sempre. Esse para mim é talvez a grande resenha desse episódio, porque você está há tantos anos no mercado de tecnologia, mas cara, você está numa empresa altamente inovadora hoje. Altamente inovadora, com uma cultura muito diferente, muito inspiracional. E que, cara, provavelmente muita molecada, toda a galera de produto são jovens, eu conheço algumas pessoas da pré-Snowflake, e numa missão que é altamente nova, né? Apesar de a gente estar falando de dados há muito tempo e a gente está discutindo isso aqui, mas, cara, a gente não tocou a superfície ainda da oportunidade que tem. Nos próximos anos vai ser surreal, né? O quanto isso vai fazer parte do nosso dia a dia. E se a gente tem hoje, cara, ChatGPT e tantas outras tecnologias, isso é por conta do boom de dados. Isso é por conta da gente ter essas informações para os modelos serem treinados e serem aplicados. Então, eu acho que é uma lição importante para todos nós, cara. Assim, essa curiosidade, essa sua habilidade de se reinventar de uma maneira leve, de uma maneira... E uma coisa que a gente não falou, e eu queria falar por último, é sobre a sua família, né?
Que é uma parte que, ó, ele até sorriu aqui, cara, que é uma parte super bacana. Como é que é o pai curioso, o esposo curioso? Fala um pouco dele. Nossa, acho que os meus filhos não devem me aguentar. Acho que eles não devem me aguentar. Meus 2 filhos também trabalham com TI. Então eu acho que eles devem ter visto alguma coisa ali que eles gostaram. Alguma coisa de bom você deixou, né? De exemplo dentro de casa que os dois seguiram. Alguma coisa eles gostaram, né? Mas eu fico sempre assim meu filho Luiz, meus filhos, meu filho mais velho chama Luiz, meu filho mais novo chama Pedro. São 2 figurinhas. Oi, Lulu. Oi, Pedro. Um beijo para vocês. Eles estão indo nesse mundo, gostam muito. Nós também gostamos de conversar muito sobre cinema, né? É uma coisa também que eu gosto muito de fazer. Também acho que, às vezes, até exageradamente, eu falo que um dos motivos de eu estar aqui na Terra é assistir filme. Acho que é uma das minhas missões na Terra, de tão importante que esse negócio é. E eles vão ter um futuro muito grande pela frente. Agora eu estou brincando um pouco com o Pedro, né? Meu filho Pedro está acabando a faculdade agora de computação na USP, né? Eu falo para ele, puxa filho, a gente sempre falava, né? Você trabalhando com computação, agora você vai ter o futuro garantido. Mas agora chegou o ChatGPT e acabou com o emprego. Sensacional. Aprende a mexer no ChatGPT, né? Não, posso falar, já estão usando, né? Já estão, com certeza. Usando direto, né? Então é muito interessante, eles são muito espertos, né? E me toleram com essas manias todas aí que eu tenho, do fogo que às vezes aparece e me vem uma ideia à cabeça. O cachorro preto. Eu falo, vamos fazer uma coisa assim. E aí ele já sabe, não, pai, daqui a pouco ele se acalma. Minha mulher, a Renata, ela é uma neurologista infantil. Que legal. Não sabia que ela era médica. Ela é médica, então num tipo de negócio que a empatia é a coisa mais importante que existe. Né? E também já conversei com ela, como ela pode usar o ChatGPT para automatizar algumas coisas burocráticas muito que ela faz, então fico chateando ela nesse lado. Médico também. Tem trabalho burocrático pra caramba, tem né? Tem muito, cara, tem muito trabalho burocrático. Então é isso. Que legal. E ela trabalha, ela trabalha ativamente no consultório, enfim, tudo mais. Tudo isso. Desafios grandes, cara. Muito bom, muito bom. Parabéns pelo legado. Legal. Parabéns pelo legado, Nilo. Foi muito legal tá com você aqui. Foi legal para mim também, lembrar dessas coisas, compartilhar com vocês. Às vezes a gente tem que ter um momento para verbalizar memórias, né? Acho que todo mundo tem que verbalizar memórias. Às vezes a gente fica pensando em silêncio, mas verbalizar memórias é um pouco diferente, né? Porque a gente escuta, né? A gente escuta. E aí entra de uma maneira diferente. Intuitivamente eu penso, o que será que o Rafael está pensando quando eu falo isso? E você sabe, muita gente vai ouvir, né, Nilo? Vai inspirar muita gente também, né? Porque muita gente vê as pessoas, talvez as posições de destaque, e não entende muito do caminho, né? Acho que aqui um pouco do que a gente está fazendo aqui também é um pouco humanizar essa trajetória, vendo que ela é feita por uma pessoa assim como qualquer um de nós, mas que com alguns atributos que talvez criaram essa diferenciação. Parabéns, viu, pela história. Olha, o que eu gosto de falar para os meus filhos é o seguinte. Primeiro, vocês ainda vão mudar muito. Muito. Não vai achar que hoje os teus gostos vão ficar do mesmo jeito para sempre. As coisas que você não gosta, você não vai gostar para sempre. Você vai mudar muito, como eu mudei, como vocês mudaram. Então vocês têm que entender isso. Mas a segunda coisa também é que acho que dentro de cada um tem meio que uma bussolazinha, entendeu? Acho que dentro de cada um tem uma bussolazinha que aponta para algum caminho. E acho que a gente tem que ouvir essa bussolazinha também, né? Você usou a palavra intenção. Essa é a bussolazinha? Pode ser a intenção de fazer alguma coisa. Intuição. Né? A intuição, né? Intuição. Ouvir, né? O que a minha bússola interna está apontando. Então, de uma certa maneira, talvez, voltando para o começo aqui do nosso bate-papo, eu ter aprendido a ler antes e me envolver lido, né? Com meu avô ter me ensinado a ler, e a questão do computador, de programar, meu pai está na IBM, foi um pouquinho essa bússola, entendeu? Muito legal, muito legal. Obrigado demais mais uma vez. Eu Obrigado demais. Foi top, foi top. Muito eu acho legal. que vai inspirar muita gente. Que bom, tomara. E, galera, obrigado por vocês estarem conosco. Hoje eu vou finalizar, tá bom, Gui? Olha, que prazer.
Nossa, cara. Por favor, capricha, hein? Capricha. Obrigado por vocês por estarem conosco. Logo mais um episódio. E curta, dê o like, compartilha com a galera. Histórias como a do Nilo precisam ser compartilhadas. Muito obrigado. Obrigado, valeu, gente. Nilo. Obrigado. Valeu, Nilo. Valeu. Tchau.